Reencarnação, opinou Juliano, pela infinita bondade, justiça do nosso Pai, de Deus, é a nossa volta, do nosso espírito, a vida no plano físico, em outro corpo carnal, que nada tem em comum com o antigo. Temos muitas existências sucessivas. Mas temos leis que equilibram o universo e, consequentemente, o nosso planeta, e uma delas é a lei da causa e efeito, ação e reação. Ação é o que fazemos pela nossa inteligência, por nossa vontade, e que tem o contrapeso da reação, para restabelecer o equilíbrio das forças que nos regem. Reação é como um movimento que teve motivo, teve ação que a causou. Se essa lei, ação e reação, fosse importante, Jesus não a teria nos ensinado. Já pensei muito sobre isso, aceito-a como justa. Mas já me indaguei muitas vezes. Por que Jesus não a mencionou? Ora, replicou Juliano, Jesus ensinou sim. No Sermão da Montanha, está lá. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Com a mesma medida com que medires, vos medirão. E, em várias passagens citadas nos 4 evangelhos, o Mestre recomenda: perdoe para ser perdoado. Deixou claro que, se não quero que algo ruim aconteça a mim, não farei aos outros. Se não quero receber o mal, não seja autor de mato que cause dor a outro. Esses dizeres, esses ensinamentos, não é o que chamamos de ação e reação? Se não perdoo, não sou perdoado, como ajo é como recebo. Pense bem em cada ensinamento que citei, dito por Jesus, e entenderá que fazer o mal ao próximo é fazer para si. Toda ação errada causa o desequilíbrio, e a maioria das vezes é o sofrimento que reequilibra. É impossível alguém ser cruel sem fazer mal a si mesmo. O erro é a atitude negativa que atrai outra coisa negativa. A dor. Também, se ajo bem, sou benevolente, a atitude positiva atrai contentamento. Pensava que somente atos ruins tivessem reações, comentou Lucas. Os dois riram. Juliano explicou. Claro que não. Recebemos muito das boas ações, parte delas tem efeito quase imediato. Quando fazemos o bem, sentimos-nos contentes, mas não é somente essa reação do contentamento que recebemos, que certamente será em proporção do bem realizado. Ao comparar as duas situações, da filhinha de sua sobrinha neta com Mariana, podemos estar diante de duas reações opostas. A menininha de sua família foi esperada com amor, cuidada com carinho e mimos, creio que fez por merecer. O bem que fazemos é obra nossa. Se amo, recebo o amor. Resumindo, ser mau é trazer para si infelicidade, ser bom é ser feliz. Ação e reação, é a lei do equilíbrio. Sempre tive pena de Mariana, mas será que se souber o que ela fez no passado continuarei a sentir dó? Perguntou Lucas. Lucas, acabei de lhe lembrar que no Sermão da Montanha Jesus disse: não julguei para não seres julgado. O que nós já fizemos no passado. Eu, nesta minha última encarnação, cuidei do orfanato, mas no passado, em uma das minhas existências, assassinei 2 adolescentes por motivos fúteis. Consegui me perdoar quando salvei a vida, pelo meu estudo e dedicação, de muitas crianças. Está admirado? É que nunca o veria como assassino, exclamou Lucas. Somos livres para fazermos o que quisermos, temos o livre-arbítrio, que não é atributo do encarnado, é do espírito. Eu estou aprendendo, como tantos outros, a fazer o bem. Aqueles 2 lá fora, que vimos há pouco, continuam errando, fazendo maus atos. Sendo assim, o livre-arbítrio é dom do espírito. É o espírito que, tanto encarnado quanto desencarnado, faz o que quer. Aqui, na espiritualidade, podemos continuar com a plantação boa, ou não, e acumular atos ruins.
A reação é inevitável, como a colheita é obrigatória. E não se resgatam erros que são feitos num plano somente. Pode-se errar no plano físico e resgatar no espiritual, fazer ações indevidas aqui na erraticidade e repará-las encarnado. Porque existem os que sofrem sem o corpo carnal, outros continuam errando, mas muitos progridem e aprendem. Será que Mariana já resgatou todos seus atos errados? Lucas perguntou curioso. Mariana é aquela que lhe serviu de mãe e tiveram muitas desavenças no passado e, com certeza, a que foi mãe não lhe perdoou. Essa mulher fez ações ruins e não terá justificativas ao tentar se desculpar, dizendo que agiu assim por desforra e vingança. Ela teve oportunidade de se reconciliar e aprender a amar. Mariana não teve como provar que perdoou. A convivência se deu quando era muito pequena, mas seu espírito tentou se acertar ao vir a ser sua filha. Mariana, infelizmente, ainda tem reações negativas a vencer. O orfanato é um local apropriado para meditar sobre este assunto. A maioria destas crianças é triste e infeliz. Robertinha foi queimada. Lembro bem o dia em que ela, Peralta, puxou a panela com sopa quente. Pobrezinha, sofreu tanto. Já fez cirurgias e fará outras. Será que ela já queimou pessoas em outras existências? O importante, elucidou o médico, é não julgar, mas ajudar. Em dúvida, coloque-se no lugar do outro. Se você fosse Robertinha, o que gostaria que lhe fizessem, como iria querer que lhe tratassem? Então, faça ela o que iria querer para você. E Pedrinho, por que será que ela anda com dificuldades? Perguntou Lucas. Por favor. Você tem mesmo que se conter. Será que não lhe serviram de lição os comentários que ouviu sobre você quando encontraram seu corpo desfalecido e no seu velório? Que se suicidou, que usava cravos na lapela por vários motivos e que você ficou aborrecido. Agora, irá querer saber o porquê de cada criança estar aqui? Conhecer, entender as leis da reencarnação e de causa e efeito é compreender a Deus. E a resposta para onde Ele está é dentro de nós, em toda a parte que o Pai não nos castiga e nem recompensa, somos nós que fazemos por merecer alegrias ou sofrimentos. Porém, não esqueça que o nosso planeta Terra é um mundo de provas e expiações, e que provas vêm em primeiro lugar. Allan Kardec, em seus livros, explica muito bem este tema. Eu aconselho a estudar melhor as obras do codificador, para entender bem este assunto. Posso afirmar que perdoo. Em teoria, não existe nada que me façam injúrias, ofensas, maldades, que não perdoe. Mas e na prática? Se quero provar a mim mesmo, devo então sofrer ofensas, dores e perdoar. Se o fizer, aí realmente aprendi. Pedrinho não é deficiente por reação, é por escolha. Esse espírito quis ser abandonado e provar a si mesmo que, quando adulto, encontrará seus pais, irá perdoá-los, cuidar deles e ensinar estes dois espíritos a fazer o bem. Quer provar a si mesmo que a deficiência não será empecilho para fazer o bem. Você já reparou bem em Pedro? Acho que reparava mais nos que dão trabalho e, de fato, Pedrinho não se encontra nesta lista. Devemos aprender, continuou Juliano, esclarecendo, a prestar mais atenção nas atitudes boas das pessoas. Pedro é amigo de todos. Se alguém sente medo, ele, embora com sono, faz companhia, ele consola, reparte brinquedos e doces, é alegre, ensina as tarefas aos menores. Com certeza, ele irá conseguir fazer o que planejou. Já consegue, exclamou Lucas. Um exemplo muito interessante temos na Bíblia, no Antigo Testamento. A história de um rico fazendeiro da terra de Uz, chamado Jó. Ele foi testado, perdeu tudo, riquezas materiais, filhos,
saúde sempre respondia com total sinceridade aos infortúnios. Deus o deu, Deus o tirou, seja bendito o nome de Deus. Não sofreu porque errou, não foi por ações indevidas. Foi testado e, com êxito, provou a si mesmo que não perdia a fé e, com seus sofrimentos, a teve aumentada. Aprendeu a amar ainda mais a Deus. E o Criador restituiu tudo novamente a Jó, que se tornou mais espiritualizado, mostrou realmente que era digno, que aprendera na teoria, e comprovara na prática. É por isso que falam, quando uma pessoa é resignada, que tem a paciência de Jó. É sim, respondeu Juliano. Erramos em julgar que alguém sofre por ter feito maldades e às vezes deduzimos. Sofre isto porque fez aquilo, está pagando. Sabemos que não é assim, existem muitos espíritos que, por sua vontade, provam a si mesmos. E felizes os que foram aprovados, evoluíram e se tornaram mais espiritualizados. Provas são, muitas vezes, testes de resistência para que a pessoa boa se torne melhor. As provas nos desenvolvem a inteligência, a paciência e nos fazem ser resignados. Errar, fazer maldades, parece ser, para muitos espíritos, fácil. Vemos pelos noticiários crimes horríveis. Quando escutava essas notícias, orava para as vítimas, depois passei a orar também pelos agressores. Faz bem, e espero que continue assim, o agressor de hoje poderá ser a vítima de amanhã. Porque as leis que regem o universo e o nosso planeta são infalíveis, e agora estou me referindo à lei da atração, do retorno das ações. Somente um amor muito grande, desinteressado, solidificado em obras edificantes, barra ou anula a reação negativa. Pedro, o apóstolo, afirmou. O amor cobre multidões de pecados. O amor tenta ensinar a ser bom, a fazer o bem. Se recusado, porque o amor é suave, não força e não se importa com a recusa, deixa a dor em seu lugar. E a dor não cansa, é perseverante, sábia, não abandona, até que se compreenda a necessidade de ser bom. Concluindo. Quem não aprende não progride com o amor, aprende com a dor. Lucas estava compenetrado nas lições que ouvia, silenciou por um instante, tentando gravar em sua mente esses preciosos ensinamentos. Olhou para seu protetor, agradecido, e exclamou: Quanto mais aprendo, mais compreendo a Deus e entendo suas leis. Juliano sorriu e Lucas pensou que o sorriso do amigo era o de um ser feliz, de um espírito satisfeito consigo mesmo, transmitia a tranquilidade que sentia. Determinou que seria um dia como ele, aproveitaria a oportunidade que estava tendo, desfrutando de sua presença e aprendendo com seu exemplo. Vou agora deixá-lo no posto de socorro, falou o médico. Tenho algo para fazer e você precisa descansar. Mas amanhã ficarei mais tempo com você. Capítulo 11. No posto de socorro. Pronto, chegamos. Por favor, não saia daqui, recomendou Juliano. Se sentir vontade de ir a algum lugar, me espere, conversaremos e, se possível, o levarei. Devo ir para o quarto. Que poderei fazer aqui? Perguntou Lucas. Se quiser ir para o dormitório que lhe foi destinado enquanto durar sua hospedagem, fique à vontade. Aqui tem muitas coisas que você poderá fazer. Temos uma biblioteca onde se podem pegar livros para ler, poderá também visitar o posto e conversar com os abrigados e, se conseguir, dialogar com algum trabalhador. Digo se conseguir porque os que trabalham aqui são muito ocupados, eles têm muito o que fazer. Em todos os locais de auxílio, recordo dos rogos de Jesus. Pai, mande trabalhadores para sua messe. Há muito o que fazer e poucos para executar. Muitos querendo ser servidos e poucos para servir. Até amanhã. Obrigado, amigo. Até amanhã.
Lucas foi ao quarto que lhe fora reservado, sentou-se na poltrona por minutos, observou-o. O dormitório era pequeno, mas agradável. Levantou-se e deu alguns passos. Que será que faço? Não estou com sono, pensou. Resolveu então acatar a sugestão do amigo. Foi conhecer o posto. Dirigiu-se à ala que havia conhecido. Entrou no refeitório. A sala de refeições era grande. Havia 5 mesas com 4 cadeiras em cada uma. Uma senhora estava limpando aí. Assim que notou sua presença, cumprimentou-o sorridente e perguntou: deseja algo? O horário do almoço terminou, mas posso oferecer um caldo ou suco? Obrigado. Tomo um suco. Mas não quero incomodar, estou conhecendo o posto. Posso, não é? A senhora trabalhar aqui? Chamo-me Rita, ainda estou em tratamento. Morrer, ou seja, desencarnar, foi para mim um grande trauma. Achava que não era hora para mudar de plano. Entende? Como ficou sem saber se tinha entendido ou não e não sabia o que responder, ficou calado, olhando-a. Ela continuou falando. Não queria morrer, tinha muito medo, sabia que cometera alguns pecados e estava com vergonha de me encontrar com Deus. A desencarnação não foi como pensava, vaguei, sofri, até que vim, acompanhando uma vizinha, ao centro espírita, esta casa que os encarnados frequentam, abaixo do posto. Nesta reunião me explicaram que estava vivendo com um corpo diferente, o perispírito, que deveria aproveitar para ser útil. Fiquei chocada, morri e nem sabia, mas ao mesmo tempo senti-me aliviada por não ver Deus e não ser julgada. Depois entendi que Deus não é uma pessoa, eu ainda não consigo compreendê-lo, mas já sei que Deus não é como nós. Ele não castiga nem dá prêmios, somos nós que nos desequilibramos com os pecados e necessitamos equilibrar-nos. Sinto remorso de ter cometido erros, mas estou aprendendo que arrepender-se é o primeiro passo, que a reparação é necessária e aprendo para melhorar. Recebi muita ajuda e pedi para aprender a servir. Pelo suco delicioso que a senhora fez, deduzo que foi ótima cozinheira, elogiou. Rita não parara para conversar. Enquanto falava, fez o suco, depois, continuou a limpar. Sorriu ao escutar o elogio e respondeu: nada disto. Sempre gostei de música, fui uma excelente pianista e tocava também vários instrumentos. Fui professora de música e passava longe da cozinha. Todas as tardes e algumas noites eu toco piano ou outro instrumento para alegrar com a música nossos abrigados. Também tenho alunos, ensino a eles como tocar os instrumentos musicais que sei. Mas minha tarefa é limpar o refeitório, alimentar alguns desencarnados que ainda se sentem enfermos e ajudar na cozinha. Lucas estava admirado. Rita sorriu e perguntou: por que se admira? Estas tarefas estão sendo um excelente remédio para meu orgulho. Costumo dizer que a medicação está sendo em gotinhas diárias. Não quero mais ser orgulhosa. Pelo meu orgulho sofri muito, não querendo ser tratada como a maioria dos abrigados. Por não querer ficar numa enfermaria, vaguei por anos, e isto para mim foi o suficiente. A conversa está boa, mas necessito levar esses sucos ao quarto número 7. Posso ir com você? Indagou Lucas. Pode. Poderei ajudá-la, levarei a bandeja. Leve esta que eu levo aquela. É por aqui, mostrou Rita, indo à frente. Subiram 2 lances de escadas, ela informou. Vamos a um quarto coletivo masculino. Rita abriu uma porta. Lucas olhou. Primeiro, horrorizou-se. Depois, apiedou-se. Viu 12 leitos, todos ocupados e, neles, desencarnados enfermos. Uma senhora os limpava. Maura, informou Rita, este é Lucas, ficará somente por uns dias aqui.
veio me ajudar com as bandejas. Como estão eles hoje? Boa tarde, Lucas, cumprimentou Maura e respondeu a Rita. Somente o do leito 3 melhorou. Ontem nossos trabalhadores socorristas fizeram um socorro no umbral e trouxeram 12 necessitados, 5 do sexo masculino e 7 mulheres. Ainda não sabemos seus nomes. Estou higienizando-os. Rita começou a dar sucos a eles. Levantava a cabeça com delicadeza, acalmava-os, falando com carinho. Às vezes, cantava, sua voz era afinada e muito bonita. Lucas sentiu vontade de auxiliar, e as duas, que perceberam, pediram. Lucas, por favor, segure-o assim, este senhor tomará melhor o suco com a cabeça erguida. Pegue aquela toalha para mim. Nossa! Quanto trabalho! Exclamou o aprendiz. Depois de 2 horas, todos os 12 estavam limpos e tomaram o suco. Lucas algumas vezes sentiu nojo, em outras, apiedou-se muito, mas, à medida que ajudava as duas a cuidarem dos acamados, sentia-se melhor. Acabamos, anunciou Rita. Obrigada, Lucas, pela ajuda. Agora devo voltar à cozinha e Maura irá para um outro quarto. Por que esses desencanados estão nesta situação? Perguntou ele. Cada um tem sua história, explicou Maura. As causas são muitas para receberem, ao desencanar, as reações assim. Normalmente, foram imprudentes. Alguns que estão aqui primeiro vagaram entre os encarnados, perto de afetos, e outros, de seus desafetos, se perturbando muito. Foram para o umbral certamente por diversos motivos, uns foram levados por maldosos, outros foram sem saber onde estavam, alguns receberam punições, vinganças daqueles que prejudicaram e não os perdoaram. Melhorarão. Curioso, Lucas quis saber. Acredito que sim. Aqui o ambiente é saudável e estão recebendo o auxílio. Quando estiverem melhores, poderão ser levados aos trabalhos de orações e orientação que os encarnados fazem. Gostei de estar com vocês duas. Senti nojo de alguns, porém a pena foi maior. Não se sinta envergonhado por ter sentido nojo, esclareceu Maura. Realmente não devemos sentir isso de um ser. Você sentiu, mas se conteve e, nas próximas vezes, ou se voltar a fazer esta ajuda, com certeza não sentirá mais. Por isso temos muitas tarefas na casa, pela diversidade de aptidões e talentos, podemos escolher o que fazer. Muitos serviço e poucos aptos a trabalhar. Quando escolhi fazer esse trabalho, também senti nojo, mas aí pensei. E se fosse eu a estar assim? E se fosse alguém que amo? Então determinei que precisava amar esses necessitados e que eles são filhos de Deus tanto quanto eu. Repeti e ainda repito sempre que os vejo. Eu os amo. E nunca mais senti nojo e nem curiosidade de saber o que eles fizeram para estarem nesse estado. Piedade sem ação é nula. Os 3 saíram do quarto. Maura entrou em outro e ele seguiu Rita até a cozinha ao lado do refeitório. Tomou um suco oferecido. É o mesmo que deram a eles? Perguntou Lucas. Não, aquele é mais um remédio fortificante. Vou descansar um pouco para depois voltar a trabalhar. Eu ainda me canso. O Sr. Silvano e Maura trabalham às 24 horas do dia e não se cansam, param raramente. Que maravilha! Você irá descansar, e eu, o que faço? Suba na varanda, lá encontrará pessoas para conversar. Você se distrairá e aprenderá muito, com certeza, respondeu Rita. Lucas agradeceu. Desta vez, lavou seu copo e subiu a escada. Da varanda viu a rua do plano físico e o prédio. Curioso, ele observou tudo. A rua era tranquila comparada com as centrais, alguns carros passavam, e os pedestres,
distraídos ou apressados, iam e vinham. A construção dos encarnados era um sobrado pintado recentemente de amarelo claro e, naquele horário, estava fechada. Vendo-o distraído, um senhor cumprimentou e explicou. Lugares abençoados são onde pessoas se reúnem para orar. Nesse centro espírita tem muitas atividades. Os encarnados se reúnem todas as noites, 3 vezes por semana à tarde e 2 vezes pela manhã. Estudam e auxiliam muitas pessoas, principalmente nós, os desencarnados. Quando eu estava vestido com corpo físico, sentia muito medo dos mortos. Agora acho graça dos temores que sentia, porque estou morto, isto é, desencarnado. Também sentia medo de centros espíritas, agora frequento um. Algumas atividades no centro, nós, os abrigados do posto, podemos ir escutá-los. É muito interessante quando eles se reúnem para estudar, aprendemos muito. Quando o grupo encarnado vai embora, o Sr. Silvano, o orientador da casa, tira nossas dúvidas, é muito proveitoso. Por isso sei que sou desencarnado. Você sabia? Li alguns livros espíritas e sei, respondeu Lucas. É bem melhor sermos desencarnados do que mortos, ou alma do outro mundo, defunto etc. Hoje à noite teremos palestra, gosto muito do orador que irá dissertar. Depois, os encarnados receberão o passe. Eu vou. Se você quiser ir, peça autorização ao Sr. Silvano. Você conhece o prédio? Lucas negou com um gesto de cabeça e o senhor continuou a falar. Não. O prédio que os encarnados usam é assim. Uma sala de recepção, à esquerda estão 2 banheiros, após a salinha de entrada está o salão onde as pessoas são acomodadas para assistirem às palestras. No andar de cima estão a biblioteca, a sala de reunião, a de atendimento fraterno e a cozinha. Nosso prédio se une ao deles por uma escada, da recepção deles à nossa. Nas 2 construções tudo é organizado e limpo. Faz tempo que está aqui? Indagou Lucas. 2 meses somente, mas faz 5 anos que meu corpo físico morreu. Desencarnei e, inconformado, fiquei vagando, vigiando o que julgava ser meu, porque adquiri o que julgava ser meu pelo meu trabalho. Fui apegado a meus bens e, infelizmente, continuei sendo, pensando que tudo continuava sendo meu, casa, objetos e dinheiro. Fiquei a vigiá-los e sofri muito vendo outras pessoas, meus familiares, filhos, tomarem posse. Lucas ouvia abismado, e um trabalhador da casa que estava perto, ouvindo-os, interrompeu a conversa para elucidá-los. A morte do corpo físico não faz necessariamente a pessoa deixar de ser o que era. Porque ser apegado a bens materiais, ser vicioso, são atitudes do espírito. Nosso livre-arbítrio é responsável por sermos materialistas, seja antes ou depois da desencarnação. Se encarnado não superou o apego a coisas materiais, não se tem garantia de que se pode superá-lo no plano espiritual. Infelizmente, a mudança de planos não nos modifica se não quisermos. Por isso é importante nos modificarmos já, agora, no momento que estamos vivendo, seja na espiritualidade ou no plano físico. Devemos nos esforçar para nos livrarmos do materialismo e dos nossos vícios. Se aqui na erraticidade você, que afirmou ter sido muito ligado à matéria, não se esforçar para mudar, ao reencarnar será novamente materialista. É assim com todos os nossos hábitos negativos não superados, se não os erradicamos, acompanham-nos no plano em que estivermos. Se não mudarmos para melhor, esforçarmos-nos para nos tornarmos bons, o regresso ao plano físico pode se repetir muitas vezes que serão valiosas oportunidades perdidas. A elucidação deixou Lucas e o companheiro pensativos, e os 2 nem perceberam que o trabalhador se afastou para continuar fazendo sua tarefa. Passaram-se uns 5 minutos. Lucas comentou.
Estou envergonhado por estar aqui e não fazer nada, vendo alguns trabalharem tanto. Eu tenho tarefas, exclamou o senhor. Pela manhã, limpo com mais 2 internos esta varanda, lavo as louças do café da manhã e, 2 vezes por semana, à tarde, limpo os livros da biblioteca do posto. Já tentei fazer outras tarefas, mas não deu certo, não tenho jeito para cuidar dos enfermos. Ao alimentá-los, acabo derrubando os alimentos, sujando-os. Quero tentar ser útil. Você não sente vontade de ser mais útil? Perguntou Lucas. Eu? Como? Não sei. Encarnado, não sabia fazer mais coisas. Sabia mesmo era ganhar dinheiro. O homem foi sincero. O que fazia lá não tem como fazer aqui. Ah, como gostava da vida encarnada. Vou varrer o chão de novo. Sabe por quê? Você me fez recordar da minha vida no plano físico e, quando lembro disto, fico com muita vontade de estar encarnado. Tenho então que me esforçar para não voltar ao meu ex-lar. Minha casa está toda modificada, aquela minha nora mexeu em tudo. Pegou uma vassoura e se pôs a varrer o chão da varanda. Lucas ficou sem saber o que fazer, mas, mesmo não tendo certeza de se agia corretamente, falou. Desculpe-me. Por favor, não volte, aceite a vida como ela é no momento. Tudo passa e bons dias virão. Eu sei que tudo passa. Claro que passa. Minha vida encarnada passou e eu fiquei. Não vou voltar para lá, não devo. Já sofri muito. As modificações que fizeram no meu ex-lar não me agradaram e, depois, não mando mais. Não precisa se desculpar, você não me ofendeu. É que quando fico apreensivo pego esta vassoura e o trabalho me acalma. Não se preocupe, volto logo a ficar bem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O senhor foi varrendo, desceu a escada, e Lucas ficou ouvindo o barulho da vassoura se arrastando pelo assoalho. Sentou-se numa cadeira e logo uma senhora acomodou-se perto dele. Desculpe-me, disse ela. O senhor foi enterrado assim? Com terno e com este cravo na lapela? É. Sim, respondeu Lucas. Se o senhor quiser trocar de roupa basta pedir para Rita ou Maura que elas lhe arrumarão uma. Eu fui enterrada. Não, não fui. Enterraram meu corpo. Aí, gostava tanto dele. Colocaram um vestido comprido que achava feio, não me caía bem e aqui me arrumaram outras roupas e eu troquei. O senhor não precisa ficar vestido com ternos se não estiver à vontade. Obrigado, mas acho que ficarei vestido assim por enquanto. Está elegante, observou a senhora, é que terno é somente para ocasiões de cerimônia. Mas, se o senhor se sente bem vestido assim, deve ficar. Mas o cravo está estranho. Não quero retirá-lo. Foi um amigo que o colocou no meu velório. Quero aqui. Lucas respondeu, colocando a mão no peito, e pensou. Essa senhora não se difere das minhas vizinhas. De fato, não mudamos mesmo de imediato. Com certeza, se Marlene, Lucélia e Roseli estivessem aqui, iriam palpitar sobre tudo e todos. E a senhora continuou falando. Entendi, este ato de carinho está lhe dando forças. Como o senhor morreu, ou desencarnou. Aqui eles nos corrigem quando falamos morreu, porque de fato sinto-me viva. Não sou aquele corpo que ficou no caixão, no túmulo, então realmente não morri. Eu me engasguei com um pedaço de pão, estava sozinha, sufoquei-me e meu corpo faleceu. Jeito engraçado de morrer, não é? A gente morre à toa, não acha? Numa distração se é atropelado, como aquele senhor ali. Eu fui comer pão porque estava com fome e engasguei.
Aqui é bom, mas vou embora. Vou para um local maior. Minha neta que desencarnou com 9 anos veio me visitar, pediu para que ficasse obediente, que viria para me levar para morar com ela. Minha neta é muito bonita. Eu que sofri muito para morrer. Senti dores horríveis e... Por favor, Lair. Assustou-nos, a senhora exclamou, repreendendo o senhor que a interrompeu, e explicou a Lucas. Lair repete muito isso, e está sempre contando sua desencarnação. Ora, replicou Lair, você também fala muito da sua. Todos aqui sabem que se engasgou com pão. Olhou fixamente para Lucas e falou mais baixo, com expressão séria. Meu coração parou por um entupimento das veias. Fiquei agoniado por minutos que me pareceram horas. Para os encarnados que me socorreram, desmaiei, mas eu mesmo, meu espírito, estava atento. Foi horrível. Eu me vi dentro de um túnel escuro, ventava muito e tentei, desesperado, segurar-me para não ser sugado e não conseguia sair dele. Não queria atravessá-lo, mas era puxado por uma forte força. Sabia, não sei como, sentia que, se atravessasse o túnel, não voltaria. Foi uma agonia, até que escutei. O senhor Lair está morto. Aí me distraí, não consegui me segurar mais e fui sugado. Por minutos atravessei aquele túnel escuro e ainda sentia a dor imensa no peito. Fiquei tonto, acho que devo ter adormecido, porque não me lembro do que aconteceu. Quando despertei estava num local muito ruim, estranho, levantei e andei, escutei gritos, risadas, lamentos, estava sujo e fedido. Desorientado, vaguei por lá. Hoje sei que o lugar chama-se Umbral. Foi uma experiência muito triste e sofrida. Lucas ficou olhando, escutar atento. A senhora ficou calada, mas olhava para outro lado. E aí com certeza não tudo isso passou logo, não é? Perguntou Lucas, interrompendo o silêncio. Nada disto, respondeu Lair. Demorou a passar. Ficaria umas 20 horas conversando com você para contar tudo o que me aconteceu naquele lugar de suplícios. Vaguei, chorei, gritei, ri também, enlouqueci, mas tinha alguns momentos de lucidez e então me revoltava e piorava minha situação. Vi muitas coisas estranhas, outras horríveis, e padeci muito. Fui socorrido, trazido para cá, fiquei no leito muitos meses, fui melhorando aos poucos. Hoje estou bem. Amanhã irá fazer 25 anos que meu corpo físico morreu e... Lair, por favor, venha comigo, Rita o chamou. Outro dia lhe contarei tudo, disse Lair, levantando-se, e disse com Rita. Ele está fazendo um tratamento, informou a senhora. Tudo o que ele contou é a verdade, mas Lair somente fala sobre isto. Acho que o tratamento é para equilibrá-lo e fazê-lo pensar e falar sobre outros assuntos. Um grupo de encarnados se reúne lá no centro, na parte de baixo, e ele faz parte dos desencarnados que recebem energias. Esmeralda, gritou a senhora, assustando Lucas. Não os provoque. A varanda tinha uma mureta de 1,20 m de altura. Esmeralda, a senhora citada, pegou uma vassoura e ameaçou uns desencarnados que volitavam por ali. Eles riram, debochando. A senhora que conversava com Lucas levantou-se rapidamente e aproximou-se de Esmeralda. Por favor, finja não vê-los. Por favor, vamos descer. Esmeralda resmungava, não queria sair da frente da mureta. Lucas levantou-se tenso. Os desencarnados que volitavam eram parecidos com aqueles dois que vira perto do orfanato. Eles estavam com roupas e adornos estranhos, um deles estava nu. Eram feios. Será que tenho o direito de achá-los feios? Mas são diferentes, pensou. Um trabalhador do poço aproximou-se,
tirou a vassoura das mãos de Esmeralda e pediu: "A senhora agora irá para a sala, está no horário do seu chá." "Chá? Tem torradas?" perguntou Esmeralda. Ela desceu, acompanhando a senhora que estava conversando com ele. O trabalhador tranquilizou os abrigados que estavam na varanda. "Não precisam ter receio, está tudo bem. Desçam também. Sem plateia, eles irão embora." Lucas não conseguia deixar de olhá-los, eles estavam rindo e deveriam estar xingando. Na varanda, não se podia ouvi-los. O trabalhador olhou para ele, o único que ficara, pois todos haviam descido, e perguntou: "Está curioso, amigo? Quer saber o que está acontecendo?" "Por que não os ouvimos?" "Eles não entraram aqui porque não quiseram." "Venha aqui." O trabalhador convidou-o para encostar-se na mureta. Lucas sentiu medo, mas foi. Nosso posto é cercado por uma energia que impede quem não se afina com ela ultrapassá-la. Esmeralda ficou muitos anos no umbral. Socorrida, é uma abrigada da nossa casa, mas ainda não se recuperou bem. Ao vê-los, ela quer enfrentá-los ou se defender. Confesso que os temi. Muitos os temem, e este temor, de alguma forma, faz com que eles se sintam poderosos. É isto que eles querem. Poder, nem que seja pelo medo. Bata a mão aqui. O trabalhador bateu com a mão aberta. Lucas imitou e sentiu como se batesse num vidro grosso, blindado. Vendo curioso, o trabalhador gentilmente explicou: "Encarnados fazem construções da matéria física. Para entrarem nela sem permissão, necessita-se desmanchar, quebrar, demolir etc. As construções que temos aqui são feitas de matéria disponível no plano espiritual, com a diferença de que não podem ser destruídas com marteladas, não podem ser abertas com as ferramentas que se usam no plano físico. Isto porque aqui se constrói de modo diferente, mas também pelo trabalho. Espíritos que sabem como fazer constroem plasmando, manipulando a matéria rarefeita e, assim, fazem abrigos, cidades, tudo para o bem comum. E os prédios, como estes e tantos outros que auxiliam, mas que estão perto das construções dos encarnados e do umbral, são normalmente cercados por outra energia que impede desencarnados não convidados de entrar para perturbar a ordem. Aqueles dois, apontou Lucas para os desencarnados que estavam do outro lado da mureta, estão com ferramentas, um tem um machado e correntes, o outro possui facas e marreta. Eles não podem tentar quebrar esta mureta. São mesmo ferramentas. Se encarnados quebram paredes com estes instrumentos, eles não podem. O trabalhador sorriu e respondeu: "Você é observador. Já expliquei a muitos abrigados sobre as construções e você é o primeiro que me faz esta pergunta. Conhecimento, como diz o Sr. Silvano, adquire-se estudando, trabalhando, e não é privilégio somente dos bem-intencionados, todos podem ter conhecimento. Muitos desencarnados imprudentes, maus, sabem manipular energias. Todo ser vivo é um transformador desta força segundo o potencial receptivo. Toda a matéria é energia tornada visível, a dos encarnados é concentrada de uma maneira, a que usamos aqui é de outra, e toda a energia é força divina. Tiramos energias do fluido cósmico universal. A solidificação da matéria é um estado transitório do fluido universal. Fluidos espirituais constituem um dos estados do fluido cósmico universal, e é esse elemento que eles, os construtores, usam para operar." O trabalhador fez uma ligeira pausa. Lucas achou que as últimas frases dele eram repetidas, como se houvessem sido decoradas. Surpreendeu-se quando ele continuou a explicar. Já vi desencarnados plasmarem algo sem saber, fazer pela vontade.
aquela senhora que conversava com você quis tanto ter uma fotografia de sua família, um retrato que tinha e que gostava muito quando estava encarnada, que, de repente, estava com a foto em suas mãos. Fez pela vontade. Eu também, quando desencarnei, quis muito estar vestido de outra maneira e, em segundos, estava com a roupa que mais gostava. Porém, isto se dá com objetos simples, normalmente iguais aos que tivemos em nosso poder, dos quais gostávamos. Os que aprendem a fazer objetos maiores necessitam de muito treino. Há moradores do umbral que sabem, plasmam objetos para si e para outros, que são trocados por favores. De fato, aqueles dois estão com ferramentas. Não sei a procedência delas, se foram construídas por eles ou por outro desencarnado. Com estes objetos eles não têm como destruir nossas construções. Como falei, as nossas, que são para auxiliar, têm outras energias de que eles não dispõem. A diferença entre as duas é que as dos benfeitores são feitas da vontade de ser útil, de fazer o bem, com a manipulação do que a natureza ofereceu de mais puro. Acho que não estou conseguindo explicar direito. Entendi sim e agradeço sua explicação, Lucas agradeceu. Deus faz tudo perfeito. O bem e o mal são opostos, para haver ordem na terra, o bem sempre vence. É mais ou menos isto, falou o trabalhador sorrindo. E se vence é porque tem motivos. Como lhe disse, o desejo de ser útil dá forças e a vontade influi muito neste trabalho. É muito abrangente este tema. A natureza não gosta de servir aos mal-intencionados. Pode até ser obrigada a servir, mas, como em tudo, a espontaneidade é fundamental. Estou maravilhado. Você sabe fazer estas construções? Perguntou o aprendiz. Não sei, como também não sei ainda como estes engenheiros espirituais, estes construtores fazem. Mas admiro muito este trabalho, acho fascinante. Como acontece com tudo pelo que nos interessamos, procuramos conhecer mais sobre o assunto. Essas construções são tarefas difíceis, porque para realizá-las necessita-se de muitos conhecimentos, treinos, acuradas meditações, domínios sobre si mesmo e poder de concentração. Onde estes construtores ficam? Ou onde eles moram? Curioso, Lucas quis saber. Os espíritos que fazem isso residem em colônias e, quando necessitamos deles, solicitamos suas presenças e eles vêm. Esta varanda é recente, faz 3 anos que foi construída. O Sr. Silvano, querendo que os abrigados tivessem um espaço para tomar sol, ver a noite e as estrelas, fez o pedido e, 4 meses depois, eles vieram e fizeram em um dia. Por que demorou 4 meses para atenderem? O serviço é muito, respondeu o trabalhador. Vão atendendo primeiro os mais urgentes, depois a lista dos pedidos. Conheci os 3 que vieram aqui. Eles são simples, alegres e de muitos conhecimentos. Os 3 planejaram, conversaram com o Sr. Silvano e Maura e, depois de estudarem como ficaria melhor, fizeram a varanda. Um deles me contou que a equipe é grande e que eles se dividem para atender a todos e, para um trabalho simples como era o nosso, somente 3 deles bastavam. Contou também que eles estavam fazendo um abrigo no umbral e lá estavam 40 da equipe e mais outros 100 espíritos ajudando na defesa do local. Isto porque muitos dos moradores da zona umbralina não queriam mais um posto de socorro por lá e estavam atacando-os. Porque estes desencarnados gostam de vir aqui ficar espiando. Lucas apontou para os espíritos que estavam do outro lado. Se eles passam, olham e ninguém lhes dá atenção, vão embora. Pode ser que às vezes algum curioso fique olhando por alguns minutos. Hoje, como Esmeralda pegou a vassoura e quis enfrentá-los, acharam graça e provocaram uma. Não sei se é certo, mas tenho medo deles. Alguns arroaceiros ficaram observando o trabalhador e Lucas.
Um deles aproximou-se de onde eles estavam e fez uma careta. O trabalhador sorriu e convidou-o. Vamos deixá-los aqui. Sentemos mais adiante. Sentaram-se, e alguns deles foram embora. Ficaram somente dois, olhando-os. Quando você estava encarnado, disse o servidor do posto, era prudente, não ia a certos locais à noite, não enfrentava um ladrão armado, etc. Aqui no plano espiritual também devemos ser prudentes, não enfrentar arruaceiros ou maldosos sem saber como enfrentá-los. Quem aprende para ser útil sabe lidar com eles e, se houver um confronto, será para defesa. Como lhe mostrei, nosso posto, o centro espírita, é protegido por esta construção. Existem maldosos que sabem passar por esta barreira, mas não basta somente o conhecimento para que consigam atravessar. Para fazer isto, os desencarnados têm que ter domínio de concentração. E ainda bem que a maioria dos imprudentes não consegue fazer isto, ter este domínio. É por isto que nosso abrigo, além de ter esta proteção, tem outros dispositivos, e eu, com outros companheiros de tarefas, tenho como dominá-los, se algum conseguir entrar. Eles não podem enganar. Muitos encarnados fingem, se passam por pessoas boas para prejudicar. Aqui isto acontece. Quis Lucas saber. Acontece. Tentam enganar, mas dificilmente conseguem. Encarnados têm para analisar apenas o externo, embora alguns encarnados sintam a vibração do outro. Os trabalhadores desencarnados que estudaram ou aprenderam com a prática não se deixam enganar. O perispírito pode ser modificado por aqueles que sabem. Observe este espírito que está ali parado, olhando para nós. Se ele souber modificar seu corpo perispiritual, poderá mudar sua aparência e ficar como uma criança, ou uma mulher, um homem velho, doente, etc., e assim tentar entrar no centro espírita ou no posto e pedir ajuda, socorro. Com certeza será barrado, porque pode-se modificar a aparência externa, mas não o que ele é, ou seja, sua energia, vibração. Alguns até entram, mas não enganam. O trabalhador atendente pode deixá-los entrar por alguns motivos, para oferecer a oportunidade para que eles mudem, deixá-los ver como vivemos. E alguns destes enganadores sempre acabam querendo se modificar e ficam conosco, aos outros é dito que não enganaram e que se retirem. Mas a maioria é impedida de entrar porque tem somente a intenção de fazer arruaça. Vou descer, tenho muito o que fazer. Você ficou ou quer tomar um chá? Ninguém se modifica com a morte do corpo físico, exclamou Lucas. Infelizmente, é verdade. Alguns demonstram ser piores, porque aqui não conseguem esconder o que são realmente. Mas graças a Deus muitos se tornam melhores, respondeu o trabalhador. Lucas se juntou aos outros no refeitório, para tomar um delicioso chá. Capítulo 12. O Centro Espírita. Lucas concluiu que Juliano tinha razão. Conversar com os outros abrigados estava sendo muito interessante. Sentou-se perto de duas senhoras que tomavam chá com torradas. Elas se apresentaram, eram Sara e Divina. Nunca pensei que morto pudesse comer, comentou Sara. Desencarnado, corrigiu Divina. Eu sei, afirmou Sara, mas para mim quem morria era morto, e ainda não acostumei. Estou achando tudo muito diferente. Sei que morri, desencarnei, porque, numa reunião no centro espírita, comparei meu corpo que agora uso com duas pessoas que estavam lá. Eles me orientaram e me disseram que muitos que mudam de plano ficam confusos. A mudança de plano é diferente e é ao mesmo tempo tão parecida, exclamou Divina. Eu sou como era antes, continuo tendo até as pintas nas mãos. Graças a Deus agora estou bem, sofri com a desencarnação. Quero esquecer aquele sofrimento. Estou bem aqui. Será que não está na hora de fazermos alguma coisa? Perguntou Sara.
Eu também me sinto bem, graças ao pessoal daqui. Vou descansar mais umas semanas, está muito bom eles me servirem, disse Divina. Devemos usar, mas não abusar. Quero ajudar, determinou Sara. Estou aqui há 3 meses e não faço nada. Hoje vou conversar com Maura e pedir a ela algumas tarefas. Nunca quis ser um peso para ninguém. E o senhor, virou para Lucas, chegou recentemente. Não o tinha visto aqui. Recebeu orientação na sessão dos encarnados. Estou de passagem, respondeu Lucas. Desencarnei há pouco tempo, dormi aqui e meu orientador virá me buscar. Não recebi orientação de encarnado. Isto é possível. Podemos conversar com os vivos da carne. É possível, sim, afirmou Sara. Esse processo é um trabalho importante, para mim foi. Estava perturbada, fiquei doente 2 anos e, nos últimos 6 meses, acamada. De repente, acordei conseguindo me mover, levantei, senti fome e tomei uma tigela de sopa. Contente porque melhorei, quis que meus filhos viessem me ver e soubessem que estava bem. Como eles não vieram e eu não sabia onde estava, fiquei confusa, achei que estava louca e chorei muito. Então Maura me levou à reunião dos encarnados. Lá no centro, escutei orações, ouvi conversas, aproximei-me de uma moça, falei o que estava sentindo, aí percebi que a moça repetia o que falava. Uma outra senhora me respondeu, ela me explicou que meu corpo físico, pela doença, terminou sua função, que eu sou um espírito que não morre e que continuaria a viver, ia sarar e aprender a viver como desencarnada. Assustei-me, mas depois fui entendendo e até fiquei aliviada. Você recebeu auxílio no centro espírita. Interessante, exclamou Lucas. Passei por ele, mas não vi direito, gostaria de ir lá. Quer que eu leve para você conhecer o centro? Perguntou Sara. Afirmou com a cabeça, Sara puxou pela mão e desceram as escadas. Preste atenção nas minhas explicações, não gosto de repetir, explicou Sara. Aqui está o telhado da construção material, ali é o centro. Vamos descer. Este é o salão onde os encarnados se acomodam para assistir às reuniões. Esta divisória acima é para nós assistirmos às palestras e aos estudos. Lucas observou atento a divisória apontada, era como se fosse um forro ou assoalho de vidro, e este espaço estava repleto de cadeiras. Os encarnados não veem esta construção, e ela não os incomoda. Se alguém mais alto encostar-se ao teto, assoalho para nós, não acontece nada conosco e nem com ele. É fantástico, admirou-se Lucas. Aqui ficamos assistindo. Vocês podem vir sempre. Quis Lucas saber. Em alguns trabalhos não podemos, nos de orientação a desencarnados ou desobsessão, por exemplo. Nestes somente podem os abrigados que se sentem melhor, isto porque muitas vezes vêm aqui espíritos desajustados com suas consciências, os que estão agindo com maldade. E alguns de nós podem se impressionar ou ficar com medo. Para as reuniões de estudo, todos são convidados, para as palestras também. Ouvimos, oramos e, depois que os encarnados vão embora, continuamos aqui. O Sr. João, o Sr. Silvano ou Maura ficam conosco para nos tirar dúvidas, é muito proveitoso. Escute, pediu Sara. É o Sr. Silvano descendo as escadas. Boa tarde, Sr. Silvano, estou mostrando o centro espírita para Lucas. Boa tarde, respondeu o Sr. Silvano sorrindo. Como está, Lucas? Está gostando daqui? Estou bem, obrigado, respondeu Lucas. Estou gostando e achando muito interessante tudo o que vejo. Todos os centros espíritas são assim? Tem esta parte para os desencarnados. Normalmente são.
A maioria deles tem um abrigo acima, um pequeno posto de socorro onde os trabalhadores desencarnados têm um local para ficar, morar, e os socorridos, para se hospedar. Em quase todos os locais que grupos se reúnem para orar, ou seja, templos, igrejas, terreiros etc., existem espíritos afins que tentam auxiliar. O Senhor poderia me esclarecer o que é centro espírita e o que vem a ser doutrina espírita? Pediu Lucas. O Sr. Silvano convidou-os para sentarem e o esclareceu. Não foi o Espiritismo que inventou os fenômenos, eles sempre existiram. Foi Allan Kardec que, depois de estudá-los, organizou e deu nomes a eles, e este estudo é o resultado de muitas mensagens recebidas por diversos médiuns. Com as obras de Allan Kardec, foram surgindo centros espíritas cujo objetivo principal é instruir. Doutrina espírita é uma ciência, filosofia e religião trazidas para nós pelos espíritos evoluídos. Então, os centros espíritas são locais onde se desenvolvem as tarefas do movimento espírita. São escolas de formação espiritual e moral. Devem ser um núcleo de estudo, fraternidade e oração com base no Evangelho de Jesus. Muitos dizem que também é um hospital, concordo. Aqui tratamos dos enfermos de alma, sanamos enfermidades e prevenimos muitas outras. É interessante que nestes núcleos haja bibliotecas, cursos e palestras. E, como tudo, para ter ordem, precisamos ter quem o dirija tanto para os encarnados como para a equipe desencarnada. Hoje à noite terá reunião? Perguntou Lucas. Graças a Deus, respondeu o Sr. Silvano, esse centro espírita tem atividades todas as noites e algumas reuniões durante o dia. Logo mais teremos uma palestra seguida de passes. Se quiser, pode assistir. O que é passe? Precisa, após tomar água. Por que é servida água? Ela é diferente? Perguntou Lucas. Passe, respondeu o Sr. Silvano, explicando, é um conjunto de recursos de transferências fluídicas com fins terapêuticos. É uma doação do que o médium, o passista, tem de melhor, ajudado pelos espíritos desencarnados trabalhadores da casa. Para receber essa doação, deve-se ser receptivo, querer o auxílio. A água a que você se refere é oferecida, toma quem quer, a chamamos de água fluidificada. A água é condutora, ela recebe os fluidos espirituais por meio de rogativas fervorosas e sinceras. Quando ingerida, produz os efeitos salutares de que é portadora. É de grande valor terapêutico. Agradeço a explicação, falou Lucas. Queria escutá-lo mais, porém estou com sono. Isto é natural, faz pouco tempo que desencarnou. Vá ao refeitório, tome um caldo e descanse. Peça a Sara para acordá-lo às 18 horas e, se estiver bem, venha à reunião, com certeza irá gostar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Lucas acatou a sugestão, ele e Sara foram ao refeitório. Ele tomou um caldo, ia lavar seu prato, mas Sara se ofereceu para fazer isto depois, acompanhou-o ao quarto e o tranquilizou. Deite e descanse despreocupado, eu o chamarei quando for a hora. Lucas, cansado, acomodou-se, dormiu e, como prometido, foi acordado por Sara. Acorde, Lucas. Está bem? Descansou? Como ele respondeu afirmativamente com a cabeça, Sara continuou. Lave o rosto, ajeite-se. Não quer tirar esse cravo? Não? Tudo bem. Espere-o no refeitório para irmos ao centro espírita. Lucas olhou o cravo que Fernando lhe dera. Não quero tirá-lo. Será que Zildinha desencarnou? Se ela estiver no plano espiritual, poderá me reconhecer se eu estiver com o cravo, porque mudei muito. Nestes anos, envelheci. Ajeitou-se e foi ao refeitório,
onde lhe foi oferecida uma xícara com um líquido parecido com café. Tomou, gostou e repetiu. Depois, desceu com Sara. O centro espírita estava aberto e muitos encarnados chegavam, como também vários desencarnados. Dirigiram-se ao forro ou assoalho acima do salão, acomodaram-se. Lucas estava curioso e ficou olhando tudo. Muitos abrigados ali estavam, alguns concentradores em preces, outros conversando ou ouvindo os encarnados. Olhem, falou alto um senhor abrigado. Aquela ali é minha filha. Tem vindo muito ao centro. Como ela está bonita. Está alegre. Eles olharam para a senhora que entrou sorrindo, cumprimentando a todos. Entre os encarnados reinava fraternidade, todos se cumprimentavam, conversavam, perguntando sobre os familiares ou falando de assunto do interesse deles. Eles conversam, explicou Sara, que sentará ao lado dele, mas são educados, não fazem fofocas, trocam novidades, como, por exemplo, como está passando sua mãe? Seu filho melhorou? Como foi sua viagem? Eu gosto de escutá-los. Agora eles irão ficar em silêncio. O orador convidado irá fazer a palestra. Lucas queria ver todos os detalhes daquele evento, olhava aos encanados, os desencanados, e viu que num canto do salão estava um grupo de 6 desencanados muito estranhos e mal-humorados. Curioso, perguntou a Sara. Quem são aqueles desencarnados? Depois eu lhe explico, agora quero ouvir o orador. Não devemos conversar durante a palestra, aprendemos muito as ouvindo. Ele compreendeu que não deveria conversar. Todos os desencarnados estavam atentos e, se algum encarnado conversava, atrapalhava a concentração de muitos. A lição, um tema interessante, a reencarnação, era ouvida com atenção. Lucas, mesmo querendo ouvir, curioso, acabou se distraindo. Olhava tudo, observou alguns encarnados, percebeu que eles pensavam em outras coisas, vieram ali sem interesse em aprender, somente para receber o passe. Mas a maioria estava atenta, queria aprender. Veio à mente de Lucas a parábola do semeador, contada por Jesus no Evangelho. Deve ter, pensou ele, muitos semeadores dos ensinos de Jesus e aqueles que os escutam, leem, tentam aprender representam os diversos terrenos. Pedras, espinheiros, estrada e a boa terra, a fértil. Quero ser um bom terreno. Quero ser a terra fértil. Até tentou ficar atento ao que ensinava o orador. Creio que, sendo esta a primeira vez que assisto a uma palestra no plano espiritual, quero ver como acontece, por isso não consigo prestar atenção. Tudo é novidade para mim. Porém, ouviu alguma coisa dita pelo palestrante. As partes do Evangelho que falam claramente sobre reencarnação, as diferenças nas pessoas que notamos no nosso dia a dia que reencarnação é a volta do espírito ao plano físico em muitas existências sucessivas. Somente a reencarnação explica as diferenças morais, intelectuais e materiais entre nós. É um recomeço, uma oportunidade de evolução ou de retificação. A palestra terminou e os encarnados foram receber o passe. Um dos 6 desencarnados que ele vira no canto tentou sair do cerco e ir com uma jovem encarnada. Foi impedido. Após todos os que quiseram receber o passe terem se acomodado de novo, um senhor fez uma prece de encerramento, porém Lucas não conseguiu acompanhar, porque ficou atento à movimentação dos trabalhadores da casa e a uns espíritos que ele não tinha visto ainda. Esses espíritos se posicionaram em volta do salão e, enquanto oravam, eles irradiaram energias sobre todos. Parecia que no local estava garoando, uma garoa fina de luzes caía nos presentes. Que maravilha, pensou Lucas, deslumbrado. Como tenho expressado este adjetivo, mas não encontro outro mais apropriado. Estou deveras maravilhado. Os encarnados foram saindo, conversando alegres.
Os 6 desencarnados foram conduzidos por uma porta e desapareceram de sua vista. Sara saíra de perto dele, foi conversar com outras senhoras, amigas dela. Maura aproximou-se dele e perguntou: Gostou, Lucas? Muito, mas tenho curiosidade para saber muitas coisas. Pode perguntar. Aqueles ali, Lucas apontou para os espíritos que estava vendo pela primeira vez, trabalham no centro, fazem parte da equipe de servidores do posto. Não, nossos trabalhadores são poucos, então recebemos amigos que residem numa colônia que somos filiados, que vêm nos ajudar nos horários marcados dos trabalhos realizados em auxílio a encarnados e desencarnados. Eles permanecem conosco o tempo necessário e depois voltam às suas tarefas na colônia. Você viu o que eles fizeram? Como Lucas respondeu afirmativamente com a cabeça, Maura continuou a elucidá-lo. Eles irradiam o que são e, quando querem doar energias, acontece o que você viu. Nosso salão ficou banhado de fluidos benéficos. E todos nós que ficamos até o final fomos agraciados. Quando vim para o salão, vi 6 desencarnados naquele círculo no canto, permaneceram ali o tempo todo. Um deles quis acompanhar uma moça, esforçou-se para sair e não conseguiu, depois eles entraram por aquela porta. Aqui desencarnados vêm com os encarnados em busca de ajuda. Alguns encarnados são perseguidos por desencarnados imprudentes e rebeldes. Normalmente, estes desequilibrados vêm acompanhando aqueles que querem prejudicar e, se não querem vir, são buscados e trazidos, e quando não vêm espontaneamente ficam cercados e não podem sair daquele círculo que nós, os trabalhadores da casa, fizemos. Ali eles escutam a palestra, as orações, depois são levados para outro compartimento que temos no subsolo. Lá eles têm alimentos, roupas, cuidados, conversam e lhes é oferecido auxílio. A maioria não aceita. É analisado se alguns entre eles poderão ficar para a sessão de desobsessão. No posto ninguém fica se não quer, embora sempre os que vêm aqui devam permanecer no subsolo de 3 a 5 dias. Todos nós temos nosso livre-arbítrio de querer ou não ajuda. Não entendo como alguém pode recusar ajuda. Sou tão grato por ter recebido o auxílio de Juliano e de vocês, expressou Lucas. Lembro, explicou Maura, de que gostos diferem e o que é para alguém uma coisa boa pode ser para outros um castigo. Ficar aqui e ter que seguir as ordens da casa é segurança para a maioria, para outros, é arbitrariedade. Os que gostam daqui acham a simplicidade encantadora, para outros, é um lugar sem atrativos. Os 6 desencarnados que viu ficarão alguns dias no subsolo para conhecer outra forma de viver e com certeza lá irão debochar, mas sempre tem os que querem mudar a maneira de viver. Agora, irei tirar as dúvidas do grupo. Levantou-se, foi à frente e falou. Quem tiver perguntas sobre a palestra, pode fazê-lo. Um moço indagou. Será que eu pedi, antes de reencarnar, para mudar de plano ainda jovem? Agora não faria isto. Meus pais sofrem muito e eu queria estar encarnado. Desencarnei com 25 anos. Ailton, você logo será transferido para uma colônia, lá irá estudar e poderá, quando estiver preparado, saber de seu passado e o porquê de ter ficado doente e desencarnado jovem. Desencarnação não é castigo e nem é reencarnação. E no corpo físico que encontramos resistência e temos muitas oportunidades de progredir, de provar que aprendemos as lições teóricas. Se você aprendeu a amar a vida encarnada, aproveitou a oportunidade. Porque devemos amar a vida no estágio em que estamos, ame também a que está vivendo. Será que no passado fui um desertor da vida? Perguntou ele. Para muitas reações, ações diferentes, respondeu Maura. Posso também ter assassinado pessoas, disse Ailton triste. Ora, por que se atormentar com o que fez ou supõe ter feito?
O passado ficou para trás e é o presente que importa. Esforce-se para melhorar. Seus pais, principalmente sua mãe, sentirão que está bem e aí eles se sentirão melhor e se conformarão. Queria na próxima existência encarnar, nascer numa família espírita. A desencarnação, para os espíritas, parece ser mais fácil. Eles não estranham o que encontram na espiritualidade, comentou Ailton. Os seguidores da doutrina de Allan Kardec, explicou Maura, sabem que atitudes erradas são ações que requerem reações. Por compreensão, tentam fazer mais atos certos, têm a caridade como meta, tanto que o Espiritismo é considerado a religião mais fraterna da atualidade. Como é recomendado estudar, ler, a maioria muda de plano com conhecimento do que irá encontrar, por isso os que sabem não se perturbam e aceitam essa mudança inevitável. O que nos faz ser ou não bem recebidos na espiritualidade são, realmente, nossas ações. Muitos, aqui na erraticidade, querem reencarnar numa família espírita. Pode pedir, mas, para receber o atendimento dessa rogativa, tem que fazer para merecer. E muitos, infelizmente, têm essa oportunidade, mas não dão valor e, às vezes, nem seguem a religião de seus familiares. E outros se tornam espíritas porque vão em busca de algo que possam entender pelo raciocínio. Meu consolo é que somente morre o corpo físico e não a vida. Ela não acaba, exclamou Divina. Toda a tristeza, continuou Maura explicando, que a morte do corpo físico provoca em nós é por não compreendermos a continuação da vida, o renascer sempre, no plano físico ou no plano espiritual. Ninguém perde a vida. Achei, disse um senhor, interessante orador dizer que necessitamos sempre um do outro. Quando encarnado, morei 12 anos sozinho e achei que não precisava de ninguém. Porém, esqueci que o pão que comprava era alguém que fazia, que o arroz que cozinhava havia sido plantado por uma pessoa, colhido etc. Morri, ou desencarnei, pensei que aí sim não necessitaria de ninguém. Que engano! Ninguém, Maura elucidou, pode viver e progredir sem os outros. Cooperação é preciso, é necessário ajudar-nos. Jesus, o mais sábio dos homens que encarnou no nosso planeta, ensinou isto quando disse: ame seu semelhante. Tenho saudades de minha mãe, falou chorosa uma moça. Somente agora entendo que a amo muito. Acho que mamãe e eu já reencarnamos várias vezes juntas. Ela foi tudo para mim, não senti solidão na minha doença porque fui muito consolada por ela. E mamãe sente minha falta e sofre, não queria que ela sofresse. Ela me disse, quando eu estava para desencarnar, que me amava muito, que queria ter ficado doente em meu lugar.